Mas as manifestações não impediram o início das discussões do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados hoje. Confira agora o cronograma de votação do impeachment. No sábado, a sessão será aberta para que todos os deputados possam falar por até 3 minutos. E no domingo, os parlamentares serão chamados pelo nome. Cada um terá 10 segundos para anunciar o voto. Se 342 deputados votarem pelo impeachment, o processo segue para o Senado. Para falar sobre o possível afastamento da presidente Dilma Rousseff, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o cientista político João Edson. Obrigado pela sua vinda ao jornal. Bom dia, eu que agradeço. Vamos começar primeiro pelo protesto, com as imagens que a gente viu agora há pouco, do MST. Domingo vai ser um dia muito intenso e a polícia vai ter que ir para a rua, né? A gente vai ter uma disputa muito grande. A partir de hoje vai ser intenso, até porque tem ônibus deslocando para Brasília dos dois lados, pró-impeachment e contra-impeachment. E em muitas cidades, o movimento ele começa hoje a partir do momento que terminar o expediente. Nós estamos numa sexta-feira. Então, esses grupos vão reunir e vai dar muito trabalho, porque é possível que em alguns momentos eles terminam se encontrando. Ou já foi encontrado, inclusive, assim, independente de qual seja a motivação, mas grupos que estão com recursos financeiros, de repente, para mobilizar mais pessoas. Olha, é um momento muito grave. Diferente da época do Collor, que era o Brasil contra um presidente. Hoje, se a gente pegar com os dados nas últimas pesquisas que saíram, ou em todas as pesquisas medianamente, nós estamos vivendo um Brasil 30-70. 30% de brasileiros contra o impeachment e 70% pró-impeachment. E são brasileiros, estão no mesmo espaço, ou seja, estão no mesmo campo de jogo. Então, independente do resultado que ocorrer, ou independente do trâmite, a tendência é que o sistema emocional ele termina se tornando crítico de hoje até possivelmente terça e quarta-feira da semana que vem. O problema é que o senhor falou uma coisa agora há pouco que é bem verdade. As pessoas estão lutando não pelo mocinho, né? Não é uma guerra de mocinhos e bandidos. É uma guerra de bandidos e bandidos e entre eles tem uma relação de poder. Infelizmente, não há responsabilidade nem dos dois lados, porque isso foi transportado para a rua. Principalmente o governo, que tem, para ser governo, tem que ter essa responsabilidade, e nem um instante ele amenizou a questão de um possível conflito físico entre as pessoas. Não estou dizendo aqui de conflito armado. Isso está demonstrado no momento que aceitou, por exemplo, dentro do palácio, existir ameaça. Alguém lá dentro fazer uma ameaça. Se fizer impeachment, a gente vai para a rua, a gente quebra. Tá? Instigou, né? Instigou esse processo. Por outro lado, a oposição ela não é organizada. E ela também não fez em nenhum instante um discurso dizer, gente, para lá. Nós estamos aqui para decidir. Não é vocês que têm que brigar. Essa é uma briga que se dá entre os representantes do povo e não entre o povo. Nós temos 513 deputados que tomara que estejam presentes, eles têm que estabelecer a decisão, não é o povo na rua. O povo vai decidir depois na eleição, tá, quem ficou a favor ou não. Então é muito perigoso. E veja bem, quando a gente fala em 30%, nós falamos em 30% de 200 e poucos milhões de brasileiros. Isso significa 70 milhões de brasileiros que ainda são governistas. Não vão todos para a rua? É verdade. Mas 70 milhões significa Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile junto. Não são poucas pessoas. Só lembrando, na Copa de 1970, se cantava a música, somos 70 milhões de brasileiros. Por outro lado, existe uma outra soma, 140 milhões de brasileiros que hoje querem a saída da Dilma. Lógico que eu estou falando aqui entre eleitores e não eleitores. Os mais pacíficos, menos pacíficos em termos disso. Né? Então, se desenha um momento extremamente crítico. Eu diria que depois do ato institucional número 5, AI-5, no final dos anos 60, esse é o momento mais crítico brasileiro, apesar de não termos um foco voltado para armas. Eu falo crítico no sentido das relações conflituosas. Um pouquinho antes da entrevista a gente conversava, o senhor falou que é muito diferente do que aconteceu no impeachment do Collor, porque era o Brasil inteiro contra o presidente. Isso. O jurista que falou hoje, né, que é um dos autores, né, do pedido de Miguel impeachment. Reale Júnior. Exatamente. Ele disse que o crime cometido por Collor foi eventualmente mais leve, que o da Dilma foi maior porque ela escondeu do brasileiro que o Brasil quebrou. Só que a gente tem que trabalhar isso dentro da proporcionalidade. O Collor tinha 2 anos e pouco de governo. Nós falamos de um governo de 13 anos de governo. Tá? Então, a soma dos fatores... Porque, assim, o que conduz o impeachment é um fator, mas o universo do impeachment traz todos os fatores junto. Então, assim, seria uma covardia dizer que o Collor caiu por causa de uma Elba. Não é verdade.
Ele é o fator mais importante. É que no processo vai se agregando os outros fatores em termos de retórica. Então, a questão da presidente Dilma, embora o Supremo ontem, eu acho que erroneamente, tentou fechar que é só a questão da pedalada, não é só a pedalada. É um conjunto de fatores que vai desde as mentiras contadas até a questão da Petrobras, a questão do mensalão, a questão da Lava Jato e todos os outros fatores. Isso se carrega sobre. Não tem como você estabelecer uma discussão sem você não trazer para o bojo da discussão todos os fatores. O pivô condutor é as pedaladas, mas o fator são a soma os fatores são a soma de tudo que ocorreu. Falando no Supremo, ontem o ministro Gilmar Mendes foi bem duro em relação ao fato de que o governo está recorrendo ao Supremo assim, constantemente para tentar evitar o impeachment. Essa judicialização é um sinal de fraqueza que o governo teme a votação de domingo ou não? O governo, justamente por ter esse apoio de parte da população ainda, e uma parte organizada, tem que ser bem claro isso, não é a parte desorganizada, é uma parte que entra a CUT, é uma parte que entra o MST, que entra outros grupos menores, mas organizados. Então não é um conjunto de brasileiros aleatório. Por ter esse apoio, ele está utilizando todos os recursos possíveis. Quando você busca a justiça, é porque você já sentiu a derrota no embate direto. Então o governo sentiu esse baque, que a possibilidade que o processo seja instaurado no Senado é maior do que não ser instaurado, então ele está utilizando todos os fatores jurídicos. Judicializar a pior forma possível. Porque à medida que você judicializa, você prorroga a decisão. À medida que você prorroga a decisão, você abre mais ainda as fendas do conflito. Agora, passando na Câmara, passa mais fácil no Senado? Parece que o tumulto é maior na Câmara justamente porque eles são representantes do povo. O Senado tem dois fatores diferentes. Primeiro, o senador não é representante do povo, é representante do Estado. Por isso não é proporcional. Cada Estado tem 3 senadores. Não importa se seja São Paulo, a maior população do Brasil, o Amapá tem 3. Porque eles são guardiões da Constituição e representantes da unidade federativa. O segundo fator, que implica muito, é a equação. Enquanto os representantes do povo, para você autorizar a investigação de um presidente, precisa de 2/3 de 513, que vai dar 342, no Senado pode ser maioria simples. O que significa maioria simples? Nós temos 81 senadores. Vamos partir do princípio que 40 não compareça no dia. Sobraram 41. Se 21 votar a favor, mesmo assim o processo continua. Então a equação é mais simples no Senado. Por isso que não dá para imaginar que o Senado vai barrar a investigação. Por isso que o medo é tão grande do governo nessa... Só lembrando, o Senado tem autonomia para isso, inclusive para não acatar. Mas o Senado que acontece? Se não acatar, acabou. Mas o Senado diz que vai acatar, através do presidente, e vai colocar em votação. Colocando em votação, a probabilidade da continuidade é infinitamente maior do que na Câmara. Hoje já falou também o ministro da Advocacia, que está representando, assim, apesar de contragostos, né, a presidente. Ele falou em retaliação do presidente da Câmara, falou em ato de violência contra a legislação. Ele tem sido convincente ou não tem ajudado nesse processo? Olha, o convencimento dele é o seguinte: todo mundo está entendendo que ele é um grande advogado. É um grande advogado. Ele está com uma causa muito difícil, está buscando argumento aonde não há argumento em relação a isso. Agora, a criticidade do país chegou a tal ponto que mesmo as verdades não parecem ser verdade. Imagina numa situação que nós estamos hoje. Então, a situação dele é muito difícil. É muito alta. Agora, temos que entender, enquanto cidadão, que ele tem uma capacidade, uma inteligência, uma capacidade fantástica. Fazer uma defesa de um caso tão... De uma situação tão difícil, num momento tão difícil, com tantos argumentos, que se você isolar o acontecimento do Brasil, ele termina te convencendo. Mas a situação é muito complicada hoje. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio Dia e pelos esclarecimentos. Vamos esperar os desdobramentos. Eu que agradeço e peço, pessoal, calma. Isso, tem melhor. Muita calma. Muito obrigada.